Bom dia, irmãos. Irmãos, há 3 semanas atrás, há 3 domingos atrás, a gente começou uma série no livro de Atos com o título A Evangelização no Livro de Atos. A gente vai ter um panorama geral do livro de Atos e, ao mesmo tempo, olhando e aprendendo os princípios que aqueles irmãos praticaram para poder cumprir o mandado de Jesus Cristo para a vida deles. Então, nós paramos por 2 domingos, né? Eu me ausentei em 2 domingos, então a gente vai fazer a retomada hoje, fazer uma pequena revisão importante para que você possa entender o livro de Atos. Não vai ter hoje detalhes do livro de Atos, tá? Mas vai ter a gente vai fazer uma revisão que é muito importante para você poder compreender o que nós iremos estudar. Mas antes de tudo isso, Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, nós temos o que chamamos a missão da igreja. Preste bem atenção, nós temos a missão da igreja, que é o mandado de Jesus para a igreja quando ele estava sendo assunto aos céus. E a missão da igreja, meus irmãos, é aquela que talvez você já saiba, e eu espero que você já saiba que é: ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho, batize as pessoas que vão crer no evangelho e ensine essas pessoas a guardarem todas as coisas. Então, essa é a missão da igreja. Nós resumimos em fazer discípulos, batizar os discípulos e ensinar os discípulos. Agora, irmãos, quando a gente fala que isto é a missão da igreja, e você e eu, sendo parte da igreja de Cristo, qual é a mensagem que isso traz para você, ou qual o desafio? Porque a impressão, às vezes, que eu tenho é que quando a gente fala, por exemplo, que isto é a missão da igreja, a ideia de muitos de nós é mais ou menos assim. O Cléo olha para a Cris e diz assim, no coraçãozinho dele diz, missão da Cris. A Cris pensa no Cléo e diz, missão do Cléo. A Leia diz assim, missão do Ernesto. O Gerson diz, missão da Camila. O Adriano diz, missão do Tonhão. O Tonhão diz, missão do Fábio. E se nós pensássemos assim, ou se a gente continuar pensando assim, vamos cumprir a missão, sim ou não? Porque, na verdade, ninguém assume a responsabilidade de dizer, é a missão da igreja, portanto, é a minha missão. Eu não quero pegar pesado com você. Deixa eu te fazer pelo menos uma pergunta. Você já ganhou alguma pessoa para Cristo durante toda a sua vida cristã? A resposta é não. Você está cumprindo a missão? Sim ou não? Não. E lembra que é apenas o primeiro passo. Ganhar um discípulo é apenas o primeiro passo. É ganhar o discípulo, batizar o discípulo e depois ensinar o discípulo. Essa é a missão da igreja. Ganhá-lo. Como é que se ganha um discípulo? Pregando o evangelho para essa pessoa. Depois que essa pessoa aceita o evangelho, batiza esta pessoa e ensina esta pessoa a guardar todas as coisas que Jesus já ensinou para mim e já ensinou para você que está ganhando pessoas para Cristo.
Uma palavra de conforto. Talvez você nunca tenha diretamente ganhado uma pessoa para Cristo. Hoje de manhã, na hora da ceia, o irmão Claudomir falou, o irmão Tonhão é meu pai na fé. Mas na vida de muitas pessoas, irmãos, às vezes nós podemos funcionar como um elo. Nem sempre uma pessoa se converte com uma pregação assim. Você prega para ela e ela... Tem pessoas que precisam literalmente de um sistema. Desde que alguém que pregue, para alguém que dê um abraço, de alguém que ore por ele ou por ela. Então, essa engrenagem da missão da igreja faz parte e deve fazer parte da vida de cada membro da igreja. E cada um de nós, meus irmãos, tem que ter muito claro: Deus me salvou para isto. Essa é a minha função. Eu enfatizo isso, irmãos, porque eu não sei se você pensa assim às vezes como eu. Mas quantas vezes eu me pergunto, por exemplo, por que Deus, quando nos salva em Cristo Jesus, por que Ele já não nos leva direto para o céu? E uma das respostas é essa: porque Ele quer que a gente faça parte da grande missão da igreja. A nossa vida, talvez para alguns de nós, a nossa missão é, aos domingos, vir à igreja. Você já pensou se a vida cristã se resume a isso? Aos domingos e à igreja. A missão das nossas vidas é fazer discípulos, ensinar, é batizá-los e ensiná-los. Mas como fazer isso? O livro de Atos nos explica e nos ensina e nos mostra na prática como foi que a igreja de Cristo conseguiu colocar em prática a grande comissão, a missão da igreja. Como foi que eles fizeram isso? É preciso a gente resumir o livro de Atos, para que você entenda ele bem direitinho, ao estudá-lo mais em casa, que o livro de Atos tem um esboço muito simples. É um livro longo, um dos mais longos do Novo Testamento, só perde para o livro de Lucas. Mas é muito simples de você entendê-lo. Abra sua Bíblia em Atos 1 e versículo 8. Aí nós temos, em Atos 1 e 8, nós temos o esboço do livro de Atos. Nós temos a planta do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 1 e 8. Diz assim, acharam, amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então, é assim, irmãos, que o livro de Atos ele é desenvolvido. A história do livro de Atos começa exatamente na cidade de Jerusalém, depois Judéia ou por toda a Judéia e Samaria, e por fim, confins da terra. Quem estava na primeira aula deve lembrar que eu falei que o capítulo 1 até o final do capítulo 7 é o desenvolvimento da pregação do evangelho na cidade de Jerusalém, somente em Jerusalém. Capítulo 8 até o início do capítulo 13 é o desenvolvimento do evangelho em Judéia e Samaria e redondezas. Poderíamos chamar mais ou menos assim, Oriente Médio. E a partir do capítulo 13 até o final do livro de Atos, é o evangelho chegando, como diz aqui, o versículo 8, nos confins da terra. Vamos ver hoje então, como aconteceu a evangelização em Jerusalém. Atos, capítulo 1, do versículo 12, até Atos 7 e 60. Como foi que aconteceu, meus irmãos, a evangelização da cidade de Jerusalém? Quantos aqui já leram o livro de Atos? Levanta a mão. Amém? Graças a Deus, muita gente já leu. Agora, vocês já observaram, lendo os primeiros
7 capítulos, tentando responder essa pergunta: como foi que a evangelização da cidade de Jerusalém aconteceu? Como foi que os apóstolos e a igreja disseminou o evangelho na cidade de Jerusalém? Como diz aqui: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Como foi que isso aconteceu, meus irmãos? Como foi que aconteceu a evangelização da cidade de Jerusalém? A primeira coisa que nós entendemos e vemos no livro de Atos, nesses 7 primeiros capítulos, é que para a evangelização de Jerusalém acontecer, foi preciso, irmãos, acontecer alguns eventos importantes naquela cidade. E o primeiro grande evento que acontece em Jerusalém, para que ela possa ser evangelizada, é Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, aconteceram eventos. E o primeiro grande evento para acontecer a evangelização de Jerusalém foi a descida do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, vou repetir, 50 dias depois da Páscoa, o que aconteceu na Páscoa? A morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. 50 dias depois, acontece esse evento aqui, a descida do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta bem difícil para vocês. Dia de Pentecostes aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias depois da ascensão de Jesus aos céus? Na aula passada eu falei que Jesus ficou, depois da ressurreição até a ascensão, ficou alguns dias por aqui. Quantos dias foram? 40 dias. Então, 10 dias depois da ascensão de Jesus, acontece então a descida do Espírito Santo para dar força. Eu gosto de chamar o Espírito Santo o motor da igreja, para que a igreja pudesse então ser testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então a primeira coisa, 10 dias depois da ascensão de Jesus, acontece então a descida do Espírito Santo. Aqui, irmãos, talvez muita gente ainda tenha tanta dúvida sobre essa questão do dom ou da maneira pela qual o Espírito Santo agiu na vida dos crentes em Jesus Cristo até esse momento. E como é que se deu essa questão de falar em línguas? Em primeiro lugar, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo foram as 120 pessoas que estavam reunidos com Pedro no capítulo 1, versículo 15.
Essas pessoas estavam reunidas, como diz o capítulo 2, versículo 1, estavam reunidos no mesmo lugar. Então, essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, está cheio do Espírito. Mas por que eu estou enfatizando? Essas pessoas já eram cristãs. Já eram crentes. E sendo crentes, elas já tinham o Espírito. Entendido isso? Só que elas foram agora cheias do Espírito Santo. Segundo detalhe importante aqui é o versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não é que o Espírito Santo foi um vento. A comparação que Lucas faz, o escritor de Atos, é que esse som que a descida do Espírito Santo promoveu era semelhante a de um som do vento. Quem estava domingo à noite passado, aqui deve lembrar, quando o pastor Marcos pregou Nicodemos e Jesus Cristo, Jesus fala assim, ó, o vento sopra onde quer. Uma indicação de que é o Espírito Santo que faz a obra. Aqui o Espírito Santo desce semelhante ao som de um vento impetuoso. Terceira coisa importante, verso 3, e apareceram distribuídas entre eles, novamente, outra comparação, línguas como de fogo. Não era que fossem línguas de fogo, labaredas de fogo, não. É uma comparação para o escritor tentar descrever o que aconteceu naquele dia. E aí diz, todos, referindo-se ao grupo dos discípulos já reunidos no mesmo lugar, que ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E a quarta coisa importante é, como foi que o dom de línguas se revelou aqui? Segundo o contexto que nós lemos, haviam pessoas de cerca de 17 nacionalidades reunidas nesse dia. Imagina só, o dia de Pentecoste, uma festa universal. Pessoas de todas as regiões do Oriente Médio convergiam para Jerusalém, para o templo, para celebrarem esse dia. Essas pessoas estão chegando, estão lá na cidade de Jerusalém, possivelmente dentro do templo, lá do pórtico de Salomão. Os discípulos também estão lá, que era lá, a gente vai ver que era lá que eles faziam, se nós poderíamos chamar, o culto público deles, era lá, era feito lá. E de repente acontece isso. E quando eles começaram a falar, os discípulos, cada uma dessas pessoas entendia o que eles falavam na sua própria língua. Entenderam isso? É como se fosse uma tradução simultânea. Por exemplo, a ONU tem uma reunião aí do G20. Enquanto um líder de um determinado país está falando, os outros que não, estão com um fone de ouvido e ele está recebendo o áudio na sua própria língua. Então, o que a ONU faz hoje para traduzir simultaneamente, Deus já fez há 2000 anos atrás. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque é um outro detalhe importante sobre o dom de línguas na Bíblia. Porque hoje, quando nós ouvimos falar de dom de línguas, no geral, até onde eu sei, nunca são sons compreensíveis, certo? Sempre são sons incompreensíveis. E alguns argumentam ainda assim, não, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, Renato Russo já cantava, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Lá diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou dos homens e dos anjos, eu canto bem pertinho do Renato Russo, né? Sem amor, nada serei. Alguns acham que é possível que os anjos tenham uma língua própria. E que Paulo não está fazendo não está colocando um caso hipotético. A língua dos homens e a língua dos anjos. Por isso que as pessoas, língua dos anjos, segundo elas. Há outros que argumentam que ali Paulo está colocando um caso hipotético. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E o argumento bíblico para essa posição é esse, irmãos. Os anjos falaram nas Escrituras? Sim ou não? Sim. Nós pegamos desde Gênesis até Apocalipse,
os anjos falando, trazendo mensagens no caso, a mensagem de Deus para os homens. Mas sempre que os anjos falaram para os homens, eles usaram qual língua? A dos homens. Sempre que os anjos falaram a língua dos homens, porque língua, quando a gente usa a língua, no bom sentido, é para ser compreendido. Às vezes a esposa diz assim: esse homem nunca me entende. Fale uma língua compreensível, a língua dos homens. As mulheres, às vezes os homens dizem: a mulher não me entende. Fale a língua das mulheres, né? Linguajar próprio. Então, irmãos, aqui o que aconteceu foi que na hora que os discípulos falavam em Galileu, hebraico Galileu, é mais ou menos assim. Eu vou falar a palavra porta. Ok? Todo mundo entendeu? Porta. Porta. Fábio, fala bem alto. Porta. Aí. Então, eles falaram no judeu, ou no hebraico, com o dialeto, o som, né, da fonética da Galileia. E cada um entendia porta, na sua própria língua. Acredito eu que nem eles sabiam que isso estava acontecendo. Mas houve esse evento incrível. E como nós já dissemos aqui outras vezes, irmãos, sabe quando vai acontecer outro evento semelhante a este, a descida do Espírito Santo? Sabe quando vai acontecer? Nunca mais. A descida do Espírito Santo foi uma vez só. Lembra do que Jesus falou aos discípulos no Evangelho de João? Eu vou enviar o Consolador para que fique para sempre convosco. Lembra, Jesus vai, 10 dias depois, Consolador chega. Segundo grande evento que aconteceu para a evangelização de Jerusalém, Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. Eu tinha me preparado para ler o texto, não vai dar tempo ler, olhem aí. O segundo grande evento, irmãos, estou colocando que esses eventos foram fundamentais para que o evangelho fosse disseminado. O segundo grande evento foi a cura de um coxo de nascença. Lembra, o primeiro grande evento, a descida do Espírito Santo. O segundo, a cura de um coxo de nascença. Versículo 1 diz que Pedro e João subiu ao templo, o mesmo templo onde aconteceu o primeiro evento, para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. No que eles estavam entrando, um grupo de pessoas levavam um homem que diariamente estava ali pedindo esmola. E aquele homem, quando vê Pedro e João entrando, imagina só um homem pedindo esmola, coxo de nascença, olha para Pedro e João com um olhar extremamente piedoso, e com o olhar dele, ele pede alguma coisa de Pedro e de João. E Pedro responde as seguintes palavras: não possuo nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você consegue imaginar a dimensão de um milagre dessa natureza? Aquele homem era conhecido por muita gente que ele estava ali diariamente. Todos que conheciam sabiam que ele era coxo e não se fingia de coxo. Por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Como um crente em Jesus Cristo, eu já cheguei em tantos hospitais, leitos, lugares mais distantes, e a gente vê tanta gente precisando, às vezes, de uma cura milagrosa. E como eu gostaria de dizer que nem Pedro e João: fica bom, tu vai ter a comida agora na tua casa, pro resto da tua vida nunca mais vai faltar comida.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus não me deu esse poder. Deus não me deu essa capacidade. E eu jamais vou mentir dizendo que Deus me deu para tentar ludibriar pessoas a crerem em Jesus, supostamente crendo em falsos milagres. O que Deus me deu é um coração compungido e quebrantado. E quando vê uma pessoa extremamente necessitada, se for necessário, chorar com aquela pessoa. Deus me deu isso. É meu, da minha natureza. Deus me deu um coração para que, se eu tiver a disposição de agir, fazer alguma coisa para tentar ajudar aquela pessoa. Então, eu estou falando isso, irmãos, porque quando nós olhamos a disseminação do Evangelho, não houve tantos milagres como esse. Foi um, porque tinha um propósito específico. Daqui a pouco vocês vão ver que por meio desses milagres ou desses eventos, era como se fosse um alicerce. Foi como o que nós fizemos ontem na piscina. Fazer o alicerce da piscina para que a piscina pudesse ser construída, o restante da piscina. Para que Pedro, Paulo, João e os outros apóstolos pudessem pregar o Evangelho. Cada um desses milagres servia como fundamento para a pregação do Evangelho. Terceiro grande evento. O julgamento de um casal supostamente crentes. Capítulo 5 de Atos, o julgamento de Ananias e Safira. Foi outro evento que invadiu toda a Jerusalém. Nós até agora olhamos dois eventos, do nosso ponto de vista, positivos. Coisas boas acontecendo. Mas o terceiro grande evento, irmãos, relatado no livro de Atos, para que o Evangelho fosse disseminado em Jerusalém, foi um julgamento, foi um juízo sobre um casal. Parece-me que a ideia da igreja era que Jesus Cristo voltaria imediatamente. E eles começaram então a vender as suas propriedades, levar o dinheiro aos apóstolos, e os apóstolos, junto com outro, depois surge um grupo de mais 7 irmãos, dividiam essas finanças para que ninguém tivesse nenhuma necessidade entre eles. E me parece que quando as pessoas começaram a fazer isso, começou a dar um certo ibope. Parece que as pessoas que faziam isso estavam sendo bem vistas pela igreja, parece-me. E deixa eu lhe fazer já uma recomendação. Quando você vai dar uma oferta, o seu dízimo, a sua oferta, você é daquelas pessoas que só dá o dízimo se for no seu envelope, com o seu nome. Você quer que as pessoas percebam que você fez, ou você faz e entrega pensando somente em Deus. Irmãos, eu já vi situações assim. Vamos fazer uma oferta para o irmão tal, que ele está doente, ele vai viajar, precisamos de R$100 para ajudar esse irmão. Não foi aqui, tá, irmãos? Faz uma oferta do tipo da Bíblia. O que a tua mão, essa é a esquerda? É. Aqui a tua mão esquerda faz, a direita não vê. Se faz a oferta e não dá, longe de dar o valor, porque é oculto. Mas aí o pastor chega lá e diz assim: gente, quem pode ajudar para dar R$3.000 aqui para ajudar o negócio? Levanta a mão, quem pode ajudar? Rapidinho dá R$5.000. A pessoa levanta a mão e diz: eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto. No instantinho o leilão, aprenda. Meus irmãos, eu aprendi no início da minha vida cristã. Eu sirvo um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Eu não sirvo, como disse o apóstolo Paulo, eu não sirvo nem tento agradar a homens. Eu quero agradar ao meu Deus. Parece que Ananias e Safira queriam agradar aos homens. E eles fizeram então, venderam
uma fazenda, um campo, uma terra que eles tinham, e combinaram entre si mais ou menos assim: vamos vender a fazenda, vamos tirar X% do valor da fazenda, vamos dar de oferta, e vamos dizer para os apóstolos que que a gente está dando todo o dinheiro da venda do que nós tínhamos. A gente fica com parte e dá o restante. Se ele chega para Pedro e João e os outros apóstolos e diz assim: nós vendemos a fazenda por 100 mil reais, queremos dar 70 e ficar com 30. Qual era o problema nisso? Nenhum. Pedro e os demais apóstolos e a igreja teria dito amém. Nós queremos dar 10 mil, queremos ficar com 90. Qual era o problema nisso? O problema foi que eles mentiram. Eles passaram uma imagem de que eram pessoas extremamente espirituais, que não eram. E por talvez não ter a dimensão do Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, ao mentir para Pedro e os apóstolos, achavam que estavam mentindo para homens. E quando eles fazem aquilo, Pedro diz assim: você mentiu para o Espírito Santo de Deus. E mais uma lição fica muito clara. Lembra que no Evangelho, ou nos Evangelhos, Jesus diz assim: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Atenção, crentes. Crentes não blasfema nunca contra o Espírito Santo de Deus, tá? Nunca. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Entendido isso? Nunca. Mas é possível que um crente tenha blasfemado, ou até que blasfeme hoje, contra o Pai e contra o Filho. É possível, porque tem perdão. Agora lembra, Deus é um, sendo Pai, Filho e o Espírito Santo. Agora, de alguma forma que eu não consigo explicar para vocês, não deve se brincar com o Espírito Santo de Deus. E quando eles brincam com o Espírito Santo de Deus, mentem dizendo que são um tipo de crente, ou que é uma vida hipócrita. É mais ou menos igual aquele casal: chega na igreja, o marido é extremamente gentil com a esposa é extremamente gentil com o marido. Quando chega na vida dos dois em casa, um fala, o outro já puxa a faca e diz: o que é que tu quer? Vivendo vida de aparência. Então, irmãos, Ananias e Safira se ouvem J. Neto. Antes desse evento, talvez não tivesse morrido. Vocês ouviram aquela música do J. Neto? O que adianta viver de aparência? Cante o resto aí, Silvânia. Ser bonito por fora. E aí continua. Não adianta viver de aparência. Tentar viver uma vida cristã de aparência, irmãos, é que nem pessoas que acham que estão comendo escondido. Né, James? Eu tenho visto uma pegadinha aí que é mais ou menos assim: quem come escondido aparece em público. Como é que aparece? Né, James? Então, irmãos, Ananias e Safira foram sentenciados pelo Espírito Santo de Deus e foram mortos. E diz que quando esse evento aconteceu, causou temor na igreja e em toda a redondeza quadrada. Então, irmãos, o terceiro evento. O quarto evento, capítulo 5, versos 12 a 16. Eu vou ler esse texto que diz assim: muitos sinais. Outro detalhe importante, irmãos. Preste atenção aqui nessa passagem, quem eram que faziam os sinais. Se eram, no geral, os apóstolos ou se era toda a igreja, tá? Atos 5 e 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Há algum apóstolo aqui? E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E
crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Percebe que esses milagres feitos por Pedro e os outros apóstolos atraíam pessoas para virem ouvir o Evangelho. Mas mais uma vez, meus irmãos, bem claro, eu não sou apóstolo. Eu creio pela Bíblia que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, só deixou 12 apóstolos. E vou lhe dizer mais um porquê que eu creio nos 12, somente nos 12 apóstolos. Porque Israel tinha quantas tribos? 12. 12 apóstolos. Eu não tenho esse poder que Pedro foi dado a ele por Deus para que ele pudesse, até por meio da sua sombra, curar pessoas. Se eu não tenho, eu não vou ludibriar, enganar pessoas dizendo que eu tenho para atrair pessoas a mim. E se você talvez acredita nessas pessoas que dizem que têm esse poder e que são apóstolos, seja mais criterioso. Tá? Seja mais criterioso com relação aos sinais que eles supostamente dizem que fazem. Se você se enxugar com a minha toalha, meu irmão, você vai ficar enxuto. E eu espero que você não vai pegar nenhuma curuba. Espero. Não tem poder algum. Se você se enxugar com o meu lenço, ou, né, o máximo que vai acontecer é de você sujar o seu rosto. Porque eu posso ter me... Não tenho esse poder. E acredito, irmãos, que depois dos apóstolos, Deus não concedeu esse poder a mais ninguém na história da igreja. Entendido? E por fim, queridos, nós temos então aí 4 sinais, ou quatro eventos que foi fundamental para a propagação do evangelho na cidade de Jerusalém. Segunda coisa que aconteceu, meus irmãos, para que o evangelho fosse disseminado em Jerusalém, foi a pregação dos apóstolos sobre a obra e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou ler só um dos textos, se você quiser anotar, anote aí. Nós temos Atos 2, 14 a 36. É a pregação que vem em seguida a descida do Espírito Santo. Nós temos Atos 3, 11 a 26, que é uma outra pregação do apóstolo Pedro, em seguida ao milagre realizado àquele homem coxo de nascença. Como eu falei anteriormente, esses milagres serviam de suporte, de alicerce, para que Pedro e os demais apóstolos e crentes em Jesus Cristo pregassem o evangelho. Então eu vou ler somente 2, 14 a 36. Não dá para comentar, fazer um apontamento por causa do tempo. Mas diz assim então, Atos 2, a partir do versículo 14, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens
Não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, preste atenção, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aí ele cita uma passagem profética, citando a ressurreição de Jesus. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha alma exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizestes-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aí Pedro agora faz a aplicação do texto do Velho Testamento. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, e aqui está a frase-chave de todo o sermão de Pedro: Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, 3 pontos interessantes na pregação apostólica do apóstolo Pedro. Primeira, Jesus é o Filho de Deus. Se nada mais houvesse no texto, essa última frase que eu dei ênfase, Deus o fez Senhor, era o suficiente para a gente poder afirmar que Pedro, na sua pregação, está dizendo: esse acontecimento que teve agora, descido do Espírito Santo, foi Deus que promoveu por meio de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Porque Pedro diz assim: Deus o fez Senhor. Senhor é a palavra no grego kurios, que era um título dado à pessoa de Deus. E lembra do Evangelho de João, que quando Jesus diz que é Filho de Deus, os judeus querem apedrejá-lo, porque ele, dizendo ser Filho de Deus, ele faz-se igual a Deus. Segundo ponto importante da mensagem apostólica, que além de Jesus ser o Filho de Deus, ele é o Messias prometido. Lembra que do texto que nós lemos, do verso 25 ao 28, Pedro faz uma série de alusões a texto do Velho Testamento, falando de profecias que Davi tinha escrito. E aí, no versículo 30, Pedro diz: sendo, pois, falando de Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono.
Se você ainda não entendeu, por exemplo, quando você está lendo os evangelhos e Jesus cura pessoas, e aquelas pessoas que precisam de uma cura, e eles clamam assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você entende que aquela pessoa está dizendo? O que significa filho de Davi? É a mesma coisa do versículo 30. O filho de Davi é igual ao Messias prometido. Porque Deus havia prometido para Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 10, que da linhagem dele viria o Salvador. E que ele reinaria para sempre. Por isso que o texto também diz que o corpo dele não experimentou corrupção. Não é a corrupção de cometer pecado, é a corrupção do corpo ser degenerado, destruído. Tu és pó e ao pó voltará. O corpo de Jesus não experimentou isto. Ele ressuscitou. Então, Jesus é o Messias prometido. E o que mais nos chama também a atenção da mensagem dos apóstolos é a convicção de que Jesus ressuscitou. Perceba aí no versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos o quê? Ou seja, Pedro está pregando para um grupo de milhares de pessoas, está ele, os outros 11 apóstolos, mais 108 pessoas, e Pedro diz assim para aquela multidão: nós somos testemunhas. O que se chama, na investigação científica, nós somos testemunhas oculares. Nós vimos Jesus ressuscitado. Lucas diz no início do Evangelho, ele ressuscitou com tantas provas incontestáveis. Então, irmãos, pregação apostólica foi o segundo princípio que os apóstolos e outros discípulos de Jesus fizeram para que o Evangelho fosse espalhado por toda Jerusalém. O terceiro princípio, irmãos, que a gente percebe, era uma igreja que pregava o Evangelho com intrepidez. Atos, capítulo 4, versículo 8. Lembra que eu falei ainda há pouco? Nós falaríamos mais sobre estar cheio do Espírito. Depois da cura daquele homem aleijado de nascença, Pedro e João são interrogados, e eles começam a falar, e no versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí vem a mensagem de Pedro. Agora olha o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Meus amados irmãos, deixa eu lhes dizer um negócio muito importante. Eu já vi muitos de nós dizer assim: eu não prego o Evangelho porque eu não sei. Eu sei ler bem pouquinho. Eu tenho dificuldade de me expressar. Sou tímido. Aí começo a colocar uma série de obstáculos. Esse Pedro que está falando aqui, o Pedro que pregou aquela mensagem que acabamos de ler, é o mesmo Pedro que também, antes de estar cheio do Espírito, quando perguntaram assim: tu é um dos de Jesus? Foi o que Pedro disse: nem conheço. Mas quando esse Pedro está cheio do Espírito, é o Pedro que diz assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Talvez você não saiba quais são os sinais que uma pessoa evidencia um crente que está cheio do Espírito. No livro de Atos,
um dos principais sinais que um crente evidencia que está cheio do Espírito é quando ele fala com intrepidez a palavra do Senhor Jesus. Entendido isso, meus irmãos? Quando ele prega com persuasão, quando ele fala com coragem de que Jesus é o Salvador, é o Messias, é somente por meio dele que há salvação. Quando nós não assim fazemos, significa que nós estamos com pouca unção. Que nós estamos com o Espírito de Deus apagados em nós. Porque se você olhar, por exemplo, Atos 4:31, observe. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram... Olha a frase, irmãos. Todos ficaram como? E como o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma das orações que nós temos que fazer diariamente para cada um de nós é que Deus nos dê intrepidez para pregar a palavra. E quando pedirmos intrepidez para pregar a palavra, é a mesma coisa que pedirmos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Se a igreja está pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, significa que a igreja está cheia do Espírito. Se a igreja não está pregando o Evangelho, se ela não está propagando o Evangelho, significa que ela está vazia do Espírito. Não sem o Espírito. Quando eu digo vazia, no sentido do Novo Testamento. Quarto princípio, irmãos. Uma igreja que orava pela salvação das pessoas. Atos 4, a partir do versículo 23 até o 31, nós temos uma oração de toda a igreja, pedindo a Deus intrepidez para anunciarem a palavra de Deus. Irmãos, coloque na sua lista de oração, ore para Deus, pedindo a Deus, para Deus lhe dar intrepidez para pregar a palavra, mas também peça para Deus dar à igreja fazer isso. A igreja que orava para que pudesse cumprir a grande missão. Quinto princípio, a maneira de viver dos cristãos. Atos 2, 42 a 47 mostra como é que viviam aqueles cristãos. E eu vou ler somente o versículo 47 que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E o último princípio, Atos 5 e 42. Atos 5 e 42. Olha a frase. Antes que eu leia esse versículo, eu não vou perguntar, mas um bom número dos irmãos e irmãs que estão aqui hoje de manhã aprenderam aquele princípio católico de que só vem na igreja no... Complete aí. Só vem na igreja no domingo. Como é que esses irmãos iam para a igreja? Se é que a gente pode chamar a igreja no sentido de um prédio, um lugar específico. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Agora, só um detalhe para a gente poder concluir a lição de hoje, irmãos. Quando se fala no templo, é importante que você tenha na sua mente, não era um prédio como o nosso. O prédio da igreja de Jerusalém, não. Possivelmente, tudo indica que era o templo de Salomão. Aquele templo lá de Herodes, algum lugar lá, talvez do pátio dos gentios, onde eles se reuniam. E lá nesse lugar, onde eles se reuniam, milhares de pessoas. Aqui nós já temos um grupo de pessoas ultrapassando 5.000 pessoas. Não sabemos como era que era o culto, se era como o nosso, no sentido de que tinha um louvor, oração e uma pregação. Não sabemos. Se a liturgia do culto era assim.
Mas o que eu desconfio é que, irmãos, quando esse grupo de pessoas chegavam, não era só o apóstolo Pedro ou os outros apóstolos que estavam pregando, porque eles nem tinham equipamento de som. Parece-me que era mais ou menos assim. Cada cristão estava pregando para outra pessoa que precisava se tornar cristão. Por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Porque mesmo nós tendo uma liturgia talvez diferente hoje, num culto, vamos imaginar um culto de domingo à noite, ou hoje de manhã, você sabe que tem pessoas que precisam do evangelho, que ainda não se converteram, e de repente o pastor está pregando o evangelho. Você vai estar pregando para a pessoa ali ao mesmo tempo? Sim ou não? Não. Mas o que você deve estar fazendo? Orando. É uma maneira de pregar, irmãos, é orando, porque a conversão quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós somos meros instrumentos de Deus. Então, orando, clamando, invocando ao Senhor. Senhor, faz a tua obra no coração daquele irmão. Senhor, aquele irmão está precisando, faz a tua obra no coração dele. Daquela pessoa que precisa de Cristo, faz a tua obra. Cada momento que nós nos reunimos, irmãos, nós podemos estar contribuindo para que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado. Queridos irmãos, mas não ficava só no culto público, de casa em casa. Eu sei que nós vivemos hoje, século 21. Nem todo mundo vai receber a gente na casa dele. Mas como é que nós poderíamos aproveitar esse princípio de casa em casa? Quantos aqui tem um trabalho? Levanta a mão. Permaneça com a mão levantada. No seu trabalho tem pessoas descrentes. Continue com a mão levantada. É pregar o evangelho no meu trabalho, na minha escola onde eu estudo, de repente para o vizinho. Todos os momentos da vida nós temos que aproveitar, meus irmãos, para Deus nos dando a oportunidade de pregar o evangelho. E por fim, o último grande evento que acontece em Jerusalém é o martírio de Estevão. Ele é apedrejado por causa de Jesus. E a partir daquele evento, o evangelho sai de Jerusalém para outras regiões. Então, mas esse é assunto da nossa próxima lição. Fique de pé. Dê uma esticada na coluna. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ao estudarmos, meu Deus, a Tua palavra, ao olharmos, meu Deus, a maneira pela qual o Senhor agiu no início da vida da igreja, e vemos, meu Deus, a presença visível por meio de atos do Teu Santo Espírito. Vemos, meu Senhor, a Tua presença visível na vida dos irmãos que pregavam Tua palavra com intrepidez, com persuasão, com coragem. A gente vê, meu Pai, pessoas envolvidas na Tua obra. Nós, meu Senhor, te pedimos humildemente perdão, porque não somos assim. Embora, meu Senhor, crendo que esses sinais que o Senhor fizestes, ou estes eventos, como nós chamamos, foram eventos pontuais para carimbar a autoridade de Jesus como o Senhor e Cristo. Mas cremos, meu Deus, que se nós orarmos e clamarmos pelo Teu Santo Espírito para que Ele nos encha, será notório e visível, Senhor, a Tua ação em meio. E também será notório e visível, meu Senhor, as nossas ações diferentes, vivendo um cristianismo com propósito. Sabendo, meu Senhor, que a nossa missão é fazer discípulos, batizar discípulos e ensinar os discípulos a serem como Jesus, porque é assim que nós queremos ser. Então te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos como o Senhor deseja
que a gente seja, meu Senhor. Enche-nos com o teu Espírito e em nome de Jesus te pedimos. Amém.